Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Naara Caroline do canal Mátina. E hoje a gente vai estar falando sobre o método de integração por partes. Esse método ajuda a gente resolver integrais que têm funções multiplicando, certinho? E que muitas vezes não dá para resolver pelo método da substituição. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, como eu disse, a gente vai estar falando sobre o método de integração por parte, certo? Então, esse método de integração por parte, primeira coisa, eu preciso de duas funções, f e g, que sejam deriváveis, tá? Então, antes de falar sobre esse método, a gente vai relembrar como que é a derivada da multiplicação. A derivada da multiplicação é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Reescrevendo isso daqui, ó, isso é a mesma coisa, ó. Eu peguei, passei isso daqui para frente, né? E isso, ó, isso daqui eu troquei, comutei, escrevi aqui, certinho? Feito isso, o que a gente vai fazer? Ó, então, trazendo outro lado da igualdade essa parte aqui, a gente tem que verificar. F de G' de X é igual a F vezes G, a derivada de F vezes G, menos G de X vezes F' de X. Certo? Agora, vamos integrar os dois lados dessa equação. Quando a gente faz essa integral, a gente obtém isso. Só que, olha, a integral da derivada de F de x vezes g de x, ó, quem que derivado da derivada de f de x, g de x? A própria função, que é a f de x vezes g de x, certo? A f vezes g. Então, a gente obtém isso daqui. Aí, o que a gente faz? Para facilitar, a gente chama de u a f de x, de dv a derivada de g de x dx, certo? E, dessa forma, se u é igual a f de x, a derivada de u vai ser f' de x dx. Ó, se a derivada de se g' de x vezes dx é a derivada, então a v é a antiderivada, ou seja, a integral de g' de x, que é a própria g. Feito isso, então a gente tem o seguinte, olha, eu chamei essa daqui de u e essa daqui de dv, essa parte aqui toda, certo? Então, eu tô tendo a integral de u dv, ok? Isso, ó, quem que é f de x? F de x é u. G de x é v. Isso é igual, ó, u vezes v. Tá vendo? Ó, cruzada aqui. Ok? Menos a integral de quem, ó? De v, ó, g de x é v. F' de x dx é du. Então, isso é igual, perdão, e vai ser, então, eu tenho que a integral de u dv vai ser igual a u vezes v, menos a integral de v du, certo? Então, a gente vai fazer essa relação aqui. Tendo assim, a gente obtém isso aqui, ok? Sem meus eu vou tirar os apagados aqui, ai. Tirando essas apagadas, a gente tem que a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Essa é a relação para a gente usar integral por parte. Para entender, usando o método de resolução de integral de uma variável, usando o método de integração por parte.
Então, vamos lá. Então, para entender melhor, a gente vai ver um exemplo, esse exemplo aqui. O exemplo que a gente vai estar vendo é a integral de x elevado a menos 2x, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, todas as vezes para trabalhar com integral por parte, a gente tem que pensar quem que eu vou chamar de u, quem que eu vou chamar de v. Então, todas as vezes que tiver um polinômio vezes uma outra função, o que a gente faz? A gente vai pensar o seguinte, quem que, se eu derivar, vai sumir e vai facilitar, ou seja, que vai virar uma constante. Aqui, no caso, é o x. A derivada de e elevado a x vai continuar sendo ele próprio, certo? Aqui, vezes uma constante. E a integral também não vai fazer muita mudança. Então, o que vai facilitar aqui é que se eu chamar esse daqui de alguém que eu vou ter que derivar, vai facilitar. Então, aqui, o u, então, eu vou chamar de u, o x, e dv e elevado a menos 2x. Certo? A derivada de u é quantos? É 1. Perdão, a derivada de u igual a x, né? Então, a derivada de u em relação a x é 1. Então, vai ficar 1 dx. Agora, isso daqui eu tenho que fazer a integral. Então, vamos fazer aqui separada a integral de e elevado a menos 2x dx, certo? Se eu chamo, ó, se eu faço isso daqui, u igual a menos 2x, fazendo por substituição, du vai ser igual a menos 2 dx. Então, aqui vai ficar, ó, que du sobre menos 2 é igual a dx. Então, substituindo aqui, ó, vou substituir aqui em cima mesmo. Vai ficar, ó, integral de e elevado a u dividido, ó, dx não é du sobre menos 2, então vai ficar... Então, isso daqui, essa integral, vou chamar aqui de e, vai ser igual, ó, menos meio, integral de e elevado a u. Integral de e elevado a u é ele próprio, e elevado a u, mais uma constante. Mas quem que é e elevado a u? E elevado a u é e elevado a menos 2x, que o u é menos 2x, mais uma constante. Aqui, na hora de colocar aqui o v, a gente não vai colocar essa constante, porque depois ela vai aparecer, tudo bem? Então, aqui vai ficar menos meio e elevado a menos 2x, tudo bem? Então, aqui, ó, a gente tem que, ó, a gente está integrando x e elevado a menos 2x dx, certo? Isso vai resultar em quem? Vai resultar... Ó, isso vai ser igual a u vezes v menos a integral de v du, certo? Então, vamos montar aqui a nossa integral aqui, x elevado a menos 2x, e x vai ser igual, ó, u vezes v, seguindo a setinha verde aqui, vai ficar x vezes menos meio e elevado a menos 2x. Então, vai ficar assim, ó, menos x sobre 2, né? Porque x vezes menos meio vai ser menos x sobre 2, vezes e elevado a menos 2x. Menos a integral de quem? De menos meio, ó, menos meio, essa constante, de menos meio e elevado a menos 2x dx.
Esse menos com esse menos aqui fica mais, então. Então, resolvendo aqui, ó, a gente tem que vai ficar menos x sobre 2 elevado a menos 2x mais meio a integral de e elevado a menos 2x. Mas a integral de e elevado a menos 2x vai é menos meio, né? E elevado a menos 2x, que a gente já tinha calculado. Isso mais uma constante. Então, o resultado dessa integral vai dar quantos? Copiar. O resultado dessa integral vai dar. Vou chamar isso daqui de A. Tá. O resultado dessa integral vai ficar menos x sobre 2, né? Vamos abrir lá de novo. Menos x sobre 2. Ó, esse daqui, ó. Ai, gente. Hoje eu tô... Aqui, eu chamei isso aqui de A. Tá. Menos x sobre 2 é elevado a menos 2x. Mais... Vamos ver quantos que deu. Aqui, ó, ficou meio vezes menos meio e elevado a menos 2x. Meio vezes menos meio é menos 1/4. Menos 1/4, se eu não me engano, e elevado a menos 2x. Vamos só conferir mais uma constante. Certo? Certo? Então, esse é o resultado da integral de x é elevado a 2x, menos 2x. Então, esse é o resultado. Então, para você usar integração por parte, você tem que você tem que definir quem que você vai chamar de u e quem que você vai chamar de dv. Então, sempre você vai definir quem você vai chamar de u, cuja derivada vai, na hora que você calcular a derivada, vai diminuir. Ou seja, diminuir em que sentido? Se for um polinômio, vai diminuindo o grau do polinômio. E você vai chamar da integral quem você consegue integrar. Porque se você não conseguir integrar, é melhor você chamar de u, certinho? Então, se vocês gostaram dessa aula, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima. Quem quiser estudar mais um pouco sobre integração por parte, lá no canal tem uma parte sobre revisões de integrais, integração por parte. Tem 3 exemplos de integração por parte. Então, se interessar, olhe lá, dê uma olhada nessas videoaulas. Então, até a próxima.